Hoje eu quero conversar com você, professor, com você que é papai, mamãe, que tem aí uma criança com dificuldade na aprendizagem. O meu papo com você hoje é a respeito da inclusão, mais precisamente neste tempo de atividades remotas. A gente está ainda indeciso quanto ao retorno das aulas, né? E aí, então, esse momento que nós estamos ainda em incerteza de se vai voltar agora em fevereiro, se vai demorar um pouco mais, a gente não sabe o que ainda nos espera. Mas nós, professores, a gente tem uma mania, né? Professor não entra de férias, professor já está aí preocupado, fazendo planejamentos, o que eu vou estar aí preparando para a primeira semana de aula. E eu quero falar para vocês, assim, principalmente para educação especial, né? Como que nós, em 2020, foi desafiador para a educação especial. Como nós tivemos dificuldade de levar recursos para as nossas crianças. E aí, então, eu estou aqui, né, para estar ajudando, orientando os professores de apoio, os professores de sala de recurso, os pais também que passam por tanta dificuldade também em casa, que não sabem o que fazer com a sua criança. Então, eu estou aqui com essa proposta, né, de estar ajudando vocês a aliviar um pouquinho essa dificuldade que todos nós estamos passando. E aí, nesse primeiro momento hoje, eu quero trazer para vocês a possibilidade do PDI. O que é o PDI? É um plano individual para o meu aluno. E o que a gente muito percebe na escola, né, é que muitos professores às vezes acham que o PDI ele deve ser feito depois, né, no final do bimestre. E o PDI é algo a ser realizado antes. Mas aí, Flávia, como é que a gente faz esse PDI agora, nesse tempo de isolamento? Pode ser que as aulas voltem presencial, pode ser que ainda não. E aí, como eu, como professora de apoio, como eu, professora regente, como que a gente vai fazer esse PDI se o meu aluno não está ali presencialmente comigo? E aí eu trago para você hoje esse assunto. Como a gente vai fazer? E aí eu coloco para você o seguinte, que quando nós estamos na sala de aula com o nosso aluno, é bem mais fácil a gente ter aquele olhar crítico, clínico, né? Olhar para aquele aluno e ver o que ele realmente precisa e criar ali um PDI que seja conivente com o que ele precisa. Mas nesse período de pandemia, nesse período de isolamento, o que a gente pode estar fazendo é o quê? Uma ligação com os pais. Tanto mesmo a gente em pandemia, né, isolamento, ou também na sala de aula, essa conexão com os pais, ela é insubstituível. Por quê? Eu posso ser muito especialista no meu aluno, na dificuldade do meu aluno. Pode ser que eu seja um especialista em autismo, pode ser que eu seja um especialista em dislexia, em descalculia, eu posso saber disso tudo. Mas o grande especialista do aluno é o papai e a mamãe. Ninguém melhor do que o papai e a mamãe para fornecer para o professor tudo aquilo que ele precisa. E eu tenho isso como causa mesmo, que eu, há 5 anos atrás, quando eu comecei na educação especial, né, que foi lá em 2015, o meu primeiro aluno na educação infantil era um autista não verbal, e eu me via totalmente incapacitada, né? Eu olhava para aquele aluno e falei assim, como que eu vou fazer com essa criança? E aonde que eu consegui encontrar toda a forma de trabalhar com essa criança? Foi na família. Tinha vezes que a mãe, ela me enchia de coisas, de conteúdos, de coisas mesmo no meu WhatsApp, no meu e-mail, um monte de coisas, de sugestão de atividades para a minha criança. E isso me enchia de prazer de estar trabalhando com essa criança, porque ela me ensinou muito. Então, assim, o primeiro recado que eu dou, né, para o professor de AEE, de apoio, que a gente não precisa ter medo do nosso aluno. Ele vai vir com uma bagagem, ele vai vir com conhecimento que também vai nos ensinar, né? O pai e a mãe é aquele que é especialista na criança. Ele vai nos orientar. Basta a gente ter o quê? Um olhar de empatia para essa criança e para essa família. Pois nós temos que fazer o quê? A acolhida. Quando nós acolhemos com carinho, né? Quando nós abrimos a guarda e quando nós nos colocamos humilde, que a gente não é detentor de todo saber, que a gente não sabe tudo, mas que a gente vai fazer o possível e o impossível para levar aquela criança a aprender, a família também nos acolhe. E aí, com certeza, o retorno vai ser assim, fora do normal. A gente vai aprender junto com a família. Então, o primeiro passo para essa construção do PDI
em 2021 que eu sugiro é essa conexão com a família. Trazer a família para perto de nós, para que ela possa desenrolar conosco essa aprendizagem da nossa criança. E depois também nós podemos pensar que, além de que os pais são os especialistas nos filhos, a gente pode trazer aqui, eu trago para vocês um exemplo que eu até ouvi um dia desse numa aula que eu estou fazendo, que diz o seguinte, que a criança, muitas das vezes, ela vem para nós com um laudo, né? Ela vem para nós já com um CID. E a gente, é como se essa criança fosse um livro, né? Quando nós pegamos um livro, a gente olha para a capa do livro, por mais que a gente entenda aquele conteúdo que vai nos passar o livro, por mais que eu leia, que eu olhe aquela capa, e através daquele simples título daquela capa, eu consiga já intuir que aquele assunto é daquele determinado tema, a gente não consegue entender todo o livro. Por quê? Porque eu preciso de ler, página por página. Assim também é o meu aluno. Ele chega com um rótulo, né? Vamos dizer assim. Infelizmente, ele já chega com um título. E muitas das vezes, nós professores, se nós ficarmos atentos somente neste título, a gente vai errar e vai pecar muito com o nosso aluno. A gente vai ser injusto com ele. Porque se nós não tivermos atenção para analisar cada detalhe deste aluno, o que ele traz, quais são os gostos, quais são as coisas que faz ele sentir prazer em realizar, eu vou estar passando por cima de diversas coisas que eu poderia estar trabalhando com ele. Então, qual é a importância desse primeiro momento, desse primeiro contato com a família? É saber os gostos dessa criança, saber qual horário que ela gosta de dormir, qual a hora que ela gosta de comer, qual é o horário que ela gosta de brincar, né? Se ela gosta de passear, se ela tem amigos. Mas aí você pode estar perguntando, Flávia, isso não tem no PDI. Não tem. Os formulários de PDI, eles são secos, né? Eles são assim uma coisa bem burocráticazinha e não tem muito desses detalhes. Mas nós, como professores, nós não vamos colocar isso lá naquele formulário. Mas podemos trazer essas peculiaridades aí e colocar elas no nosso caderno de plano. Né? O meu aluno tal, ele gosta de tal brinquedo, ele gosta de tal música, ele gosta de coisas assim, fora da nossa visão às vezes, né? A gente às vezes olha para aquele aluno e pensa assim, ah, esse aluno é assim. Ah, esse aluno é autista, então ele é assim, assim, assim. A gente já rotula o aluno e não pesquisa a fundo o que ele pode estar trazendo de novidade para mim. Quando a gente vai pesquisando, a gente vai enriquecendo as nossas atividades, né? Eu lembro muito dos meus alunos de apoio, né? Cada um deles, né? Acho que foram 5 ou 6 que já passaram pela minha vida. Então, assim, cada um deles, eu no primeiro momento, a gente às vezes assusta, a gente olha assim e fala assim, meu Deus, eu não vou dar conta. E aí, no decorrer dos dias, das aulas, a gente vai então se abrindo para aquela criança vai também se abrindo e a gente vai conseguindo fazer as leituras que precisam ser feitas, né? É como se realmente fosse um livro, que a gente olha a capa, mas depois, ao decorrer do livro, quantos aprendizados a gente vai descobrindo e aí a gente vai fazendo outros, né? A gente vai colocando outros posicionamentos diante daquela leitura que a gente faz. Então, a nossa criança, ela não é o CID que ela carrega. Ela não é o laudo que ela carrega. Ela é um ser humano. E aí quando eu olho para a criança, para o ser humano que ali está, e não para o CID, não para o diagnóstico que ela carrega, assim, é natural que as coisas aconteçam, né? Então esse é o primeiro ponto que eu trago para vocês hoje, para vocês que vão criar esse PDI em 2021, que vocês pensem, né? O que essa criança tem? O que ela gosta de fazer? O que ela traz de novo para que eu possa, através disso que eu for pesquisando nela, eu possa ir elaborando as minhas atividades. E a gente, assim, professor de apoio, professor regente, não façamos o PDI depois, no final do bimestre, né? Vamos fazer o PDI no início. Desde o primeiro dia de aula, desde o primeiro dia de aula remota que
que eu já possa fazer uma ligação para a família, que eu já possa fazer um questionáriozinho para a família e investigar e começar a criar o PDI a partir disso. Porque assim, por experiência própria, quando nós fazemos isso, a gente erra menos, a gente consegue atingir mais o que o aluno precisa. Porque às vezes a gente fica o quê? Malhando em ferro frio, em coisas que o aluno já dá conta, em coisas que o aluno já sabe, e ficamos ali e não avançamos com ele, né? Então esse PDI tem que partir da família, mesmo sendo aulas presenciais. E aí o professor, ele deve então, ao longo desse PDI, esse PDI está pronto, né? Então eu observei lá, primeiro eu consultei o que vem a ser esse CID. É importante também conhecer o CID da minha criança, porque às vezes a minha criança é autista, mas o autismo tem várias facetas, né? O autista, ele tem vários, vamos dizer assim, várias formas de classificar o autismo. Tem o autismo mais leve, mais grave, né, mais severo, né? Eu não sou especialista em autismo, então assim, eu não tenho muito embasamento teórico no autismo, né? A gente pega assim, a gente quando faz especialização em educação especial inclusiva, a gente pega um geralzão, e agora eu estou fazendo a neuropsicopedagogia, então nós também estamos trabalhando essa base teórica da aprendizagem, né? A base neurobiológica da aprendizagem. Então a gente aprende assim muito no geralzão. Então cada criança, ela na sua especialidade, ela vai nos ensinar algo assim, que vai nos impulsionar ao novo, né? Então assim, o professor, ele deve estar atento ao que a criança vem alcançando, né? Então a minha criança, ao longo das minhas aulas, ao longo dos meus conteúdos, ela tem avançado. Então a partir daí, o que eu vou fazer para melhorar essa atividade, para melhorar esse desenvolvimento? Então assim, é um processo longo, não é um processo que eu posso dizer para você assim, é muito fácil de fazer, né? Porque a criança, ela tem o seu potencial, ela tem a sua possibilidade, mas cada uma vai desenvolver de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua maturidade. Então a criança de educação especial, ela tem que ser conhecida nas suas minúcias. Porque se a gente pegar ela e quiser que ela seja igualzinha às outras, a gente vai estar o quê? Colocando ela sempre abaixo. Então quando a gente nivela ela a ela mesma, né? Eu vou comparar ela com ela mesma. O que ela hoje avançou, o que ela pode avançar ainda mais. E aí quando assim for, eu vou estar fazendo o quê? Sempre dando a ela condição de avançar cada vez mais. Então, gente, eu falo para você o seguinte, todos nós, cidadãos, nós deveremos sim aprender um pouco mais sobre a inclusão. Todos nós devemos saber um pouquinho da educação especial. Por quê? Porque a gente vem de uma geração, né? Vocês, né? A gente vem de uma geração que a gente não aprendeu a fazer inclusão. Eu lembro que eu convivi, morei com uma pessoa que era minha tia, que tinha deficiência, né? Ela não falava, ela não se comunicava, a gente não sabia o diagnóstico naquele tempo, a gente não tinha aquele hábito de levar a criança ao médico. E eu percebi naquela época que as pessoas não sabiam lidar com ela. As pessoas tinham medo dela. As pessoas não se interagiam com ela. E aí, a gente cresceu nessa geração que a gente olha para uma criança com dificuldade na aprendizagem ou com alguma deficiência e a gente olha com preconceito e coloca ela abaixo de nós e fala assim, ela não é capaz, ela não supera, ela não pode nada. E aí, então, eu quero trazer para você aqui, se você não é pai, se você não é professor, eu convido você a permanecer aqui comigo ou até mesmo me indicar para mais pessoas para que você possa conhecer a realidade da criança com dificuldade, da criança com deficiência, para vocês conhecerem este mundo, que é um mundo fantástico, um mundo de possibilidades, onde a gente aprende muito e muito. Eu, assim, tenho o maior orgulho de falar que eu sou professora de apoio, que eu sou professora de AEE e que eu me encontrei nessa nova fase da minha profissão.
E aqui tem o canal. Espero vocês aí nesses próximos vídeos aí, tá bom? Fique com Deus, beijo, tchau!